Nesse instante nós vamos levar o nosso pensamento, realmente abrindo nossos corações para que estejamos receptíveis às vibrações que a equipe espiritual sempre traz a todos nós. Ao excelso Mestre Jesus, nós somos gratos pelas oportunidades que temos recebido, esperando, Mestre, que o amparo vosso seja uma constante a todos nós, que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos sair em condições melhores do que quando chegamos, e que sejamos um transportador de vibrações de muita paz para os nossos lares, para os nossos familiares, nossos parentes. Agradecido por esta casa que tem nos acolhido, nós rogamos a Ti, Jesus, ao patrão desta casa, Sebastião Marte, a patronesse Maria de Madalena, e rogamos a toda a equipe espiritual e, sobretudo, rogamos a Deus, que é pelo amor dele que aqui nos encontramos, que nos permitam iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos, mais uma vez, como sempre tem acontecido nas últimas terças-feiras do mês, é o nosso irmão Elvésio que tem vindo nos trazer os esclarecimentos que são necessários. Hoje ele vai abordar o perdão, com a palavra do Elvésio. Muita paz para todos, sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados. O som está chegando bem aí, pessoal? Obrigado. Mais uma vez nós pedimos desculpas por estarmos sentados. Nós não estamos tendo preparo físico para ficar em pé, mas daqui uns dias a gente readquire esse preparo físico. O tema foi anunciado pelo nosso irmão Nivaldo, é o perdão. Essa palavra, ela é muito conhecida, nossa. No mundo cristão, ela se faz presente com muita insistência. E talvez esta relação mais próxima com a expressão perdão, às vezes nos envolva de tal maneira que nós agimos equivocadamente quanto à eficácia. Mas isso nós não vamos discutir hoje, não. É um outro assunto. Nós só queremos dizer sobre o perdão. Lá nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no começo do Novo Testamento, na Bíblia, tem muitos textos que são, nesses textos, estão lá bem claro as lições, os esclarecimentos sobre o perdão. Quem tiver mais interesse, eu não peguei muito apanhado de lá não, mas anotei no Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 7, e no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 14 e 15, tem umas lições interessantes sobre o perdão e sobre perdoar. Lá na Bíblia e no Novo Testamento, aliás, o perdão é próprio do Novo Testamento, é sempre naquele sentido de esquecimento, de que nós tenhamos um esquecimento de uma ofensa cometida. Sempre nesse sentido, não foge muito não. Na língua portuguesa, também tem a palavra, lá no quem quiser pegar lá no dicionário vai achar a palavra perdão. E o perdão no dicionário da língua portuguesa, ele está muito mais envolvido, o significado dele está muito mais envolvido com o mundo jurídico, está mais no sentido de indulto, de remissão de uma pena, mas também tem a palavra perdoar, que é um verbo, e que está intimamente ligado ao perdão. Então, este verbo, perdoar, é no sentido de uma absolvição, que alguém possa solicitar a outrem. Nós dissemos há alguns momentos que às vezes, de forma equivocada, nós utilizamos o vocábulo, mas isso é muito delicado, é muito assim, que hoje nós não vamos ter esta chance. Num outro momento, talvez em cima de um outro título,
nós falemos um pouco. Mas nós queremos mesmo falar sobre a palavra perdoar e sobre perdão. Todos nós que estamos no planeta Terra, nós trazemos, e aqui estou me referindo a todos nós, encarnados e desencarnados, nós trazemos na individualidade, a individualidade é a alma. De vez em quando nós tocamos nesse assunto aqui. Não é um assunto pacificado no meio espírita. É um assunto que às vezes ele ainda enseja algumas dúvidas para aqueles que estão estudando. Mas nós trazemos na individualidade, ou seja, na alma, as personagens que animamos em pregressas existências. Segundo as informações aí da literatura espírita, nós estamos numa fase de que estamos alcançando aí uns 40 mil anos que o espírito domina, já tem lucidez. E não só domina, mas sujeita a todos os princípios da existência. Então nós temos 40 mil anos. Se calcularmos rapidamente, nós vamos verificar aí que já temos umas 400, 500 reencarnações. Então, todos nós, isso não tem jeito, carregamos conosco um arquivo das nossas vidas, dos registros das nossas vidas. Isso não é difícil recepcionar, não. Comecemos um ano. Alguém que faz aniversário hoje, começa mais um ano na sua vida. São 360, arredondando os números aí, 360 dias para frente, e a cada dia, eu estou exagerando quando eu digo a cada dia, mas a cada fração de segundo, olha, uma fração de um segundo, já é muita coisa. A vida vai tendo um caminho inesperado. Nós não temos como colocar no papel um roteiro. Existem pessoas que são organizadas, elas têm todos os seus programas de existência, mas não chega a esse detalhe, porque é impossível. Nós não temos como gerenciar a nossa existência nessas frações de segundos. Isso é para comparar com as encarnações. Nós não temos como gerenciar isso, não. O arquivo que temos em nós é a inconsciência, ou seja, todos os fatos que vivenciamos em outras experiências, ou bons ou menos bons, ou positivos ou negativos, eles estão conosco. Eles fazem parte do nosso acervo. Apenas por bondade, por misericórdia de Deus, todas as vezes que nós reencarnamos, e quando nós aqui fazemos referência à reencarnação, às vezes nós espíritas nos equivocamos com a reencarnação. Nós achamos que reencarnar é ficar no corpo físico aqui há alguns anos. Quando eu digo alguns anos, hoje a vida está se prolongando um pouco, dados os recursos, os avanços da medicina, mas ficar aí um período de 100 anos no corpo físico. Não é reencarnar. Quando nós nos preparamos para reencarnar, nós preparamos 2 corpos. Este, que depois de 9 meses na barriga da mãe, nós vamos tomar conta. Mas quando nós, 2 corpos, esse é o físico, e preparamos, isso já dissemos da nossa oportunidade passada, e preparamos um outro corpo que fica à nossa disposição, porque daqui um pouquinho nós vamos para nossas casas, teoricamente vamos dormir, e quando nós estamos dormindo, o espírito não fica roncando ao lado do corpo, não. Ele cai fora. E aí ele tem um outro corpo à sua disposição. Então a reencarnação, ela não é tão simples como nós imaginamos. Porque falou de carne, de reencarnar, nós imaginamos que é só... Não, a reencarnação envolve a vida do indivíduo acordado e do indivíduo dormindo.
O espírito pega o perispírito e vai fazer as suas incursões. Nós não vamos entrar nos detalhes das incursões, mas apenas para dizermos que a reencarnação é complexa. Quando nós desencarnamos, a palavra desencarnar, nós vamos assumir o perispírito e vamos continuar nele. De uma maneira geral, nós vamos continuar nele como se fosse no corpo físico por um período também, nós vamos exagerar aqui, um período quase idêntico àquele da vida física, para depois reencarnar. Ou seja, só aí que vem outra reencarnação. Então nós temos um pedaço da vida no corpo físico e um outro pedaço da vida no perispírito. O perispírito ativo é um corpo menos denso, mas é denso. Tem os órgãos que este corpo tem e atende às nossas. Quando nós estamos preparando para reencarnar, nós já falamos algumas vezes, e todos aqui estudam isso, nós temos um período que a bondade, a misericórdia de Deus permite que nós nos isolemos, teoricamente, desse passado. Desses 40 mil anos, dessas inúmeras reencarnações. O que nós estamos dizendo? Que nós trazemos na nossa individualidade as personagens vivenciadas quando reencarnado. Se vivemos 20 anos, se vivemos 40, os 50 anos, nós trazemos os registros todos. Eles ficam gravados na alma, na individualidade. Estes processos, ou seja, os arquivos que estão conosco, das nossas próprias vidas, normalmente, por isso que a bondade de Deus se manifesta tão intensa, para que nós esqueçamos quando procedemos a um novo reencarne. Normalmente, essas lembranças, elas nos atrapalham na vida presente. Por isso que a bondade de Deus manifesta permitindo que nós tenhamos este esquecimento. Este atrapalho é no sentido, e nós temos que ficar atentos a isto, é no sentido da aceitação na reencarnação que está em curso. Prestem atenção. Uma das dificuldades, são muitas dificuldades, as lembranças que estão nos arquivos lá, os fatos que ocorreram conosco. Mas uma das dificuldades que essas lembranças trazem para nós, ou seja, uma que traz, vamos esquecer outras e lembrar só uma das dificuldades que ela traz para nós, essas lembranças, é, acreditem nisso, a aceitação em nossa vida presente da presença de Jesus. Ou seja, o nosso passado não é muito delicado nesse sentido. Ele nos incomoda, ele nos dificulta e nós ainda... Mas eu não passei por um período de esquecimento. É relativo. Na verdade, nós não temos este esquecimento absoluto, não. O contato com o passado, com o nosso passado, com estas personagens que foram vivenciadas por nós, pode ser que ele não ocorra. Ele está presente, o arquivo é inteirinho, está conosco. Mas as lembranças podem não ocorrer, elas não vão ocorrer totais, daquilo que nós vivenciamos lá, da nossa personagem inteira. Mas lembranças aqui, lembranças mais fortes aqui, ali nós teremos sempre. E uma das dificuldades criadas por essas lembranças é exatamente essa que nós estamos falando nela. A dificuldade que nós enfrentamos para a aceitação de Jesus. Isso é complicado. Porque o nosso tema... Não sei se o Frederico está aí, se não tiver, depois eu ligo para ele. Nós já tiramos um tema aqui lá para o dia 27 de maio, que é a última terça-feira. A lei de causa e efeito e os egos pessoais. Então, esse tema, ele está ligado
a isso que nós estamos conversando agora. Quando nós não temos facilidade para aceitar Jesus, vai nos faltar, na presente reencarnação, vai nos faltar as condições que nos permite a pacificação desse passado, dos nossos egos, da nossa inconsciência, daquilo que está no nosso inconsciente. Ou seja, se Jesus não se faz presente na nossa vida, nós vamos enfrentar essas dificuldades todas, e o nosso ego não se pacifica. Nós continuamos rebeldes. Os problemas existenciais acumulados no curso dessas muitas reencarnações, isso que nós estamos fazendo referência a esses arquivos todos, eles vão acabar exigindo de cada um de nós muito tempo para que estes problemas sejam sanados, sejam resolvidos. Eu chamei de pacificação de ego. Por isso que nós estamos colocando o tema para o mês de maio, essa pacificação. Fazendo um esclarecimento, porque muitos, nós dissemos assim, o tema vai ser lei de causa e efeito e os egos pessoais. Muitos estão imaginando assim, mas ego é só pessoal mesmo. Não, eu divirjo um pouco, me perdoe a primeira pessoa, eu divirjo um pouco e imagino, isso é coisa pessoal, um ego coletivo. Mas isso nós vamos discutir daqui a um mês. Apenas que nós vamos tratar só do ego individual. Então, os problemas existenciais que são acumulados no curso das reencarnações pretéritas, eles vão exigir de nós muita dedicação, muito trabalho. O Paulo de Tarso sozinho, ele escreveu mais do que os 4 evangelistas. Ele escreve barbaridade, ele tem muita coisa. E tem um texto dele interessante, abrangendo este aspecto aqui. Ele escreve lá, abrindo aspas: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É o que nós estamos falando, fechando aspas aqui, é o que nós estamos falando sobre as dificuldades e sobre a aceitação de Jesus em nossas vidas e a continuidade da experiência. Estes arquivos que estão conosco, muitos estão imaginando, mas eu não recordo. Todos os dias, eu não recordo de nada. Todos os dias. Nós agora mesmo estávamos conversando com umas pessoas sobre a terceira idade, de forma rápida. Nós, às vezes, não temos ideia daquilo que se altera na nossa vida quando nós vamos adquirindo mais essas experiências aí na terceira idade. Na verdade, nós estamos chamando de experiência, mas na grande verdade, o que acontece muitas vezes e com insistência é o acesso ao passado. Naqueles lances que nós menos esperamos, sempre surge uma lembrancinha daqui ou dali. Para quem não está muito habituado, ainda não chegou lá, nós poderíamos até apelidar de mania. As pessoas vão adquirindo manias aqui, manias ali, mas existem as lembranças mais palpáveis, que não são manias. São lembranças que surgem, assim, mas eu estou me lembrando aqui de fatos. Não, é porque esta noite, alguém que já aceita a saída do espírito com facilidade no perispírito, o meu perispírito pode ter feito algumas incursões, essas incursões estão fresquinhas ainda na memória do perispírito, que é a mesma memória do corpo, porque é o espírito, é a alma. Então essas incursões ficam ali gravadas e no decorrer do dia é possível que algumas lembranças, sim, isso pode ocorrer sim, mas nós não estamos
nos referindo a essas lembranças. Nós estamos nos referindo a algumas outras lembranças que são mais fortes na nossa existência. Existe um equívoco no mundo científico, dizendo assim, que o DNA que nós todos temos, possuímos, e que é uma grande descoberta ocorrida no mundo científico, o DNA, ele facilita para a medicina, para a ciência médica, um monte de coisas. Na verdade, não são tantas coisas não. Porque o espírito do pai ou da mãe não transfere um Alzheimer para o filho. Preste atenção aí. A ciência acha que sim. O espírito de um pai ou de uma mãe, que um dos dois foi portador de um Alzheimer. Estou sendo ousado aqui, porque ao meu lado tem um médico da área. Isso é ousadia. Mas o espírito não transfere hereditariamente no DNA para nenhum o pai, para nenhum de seus filhos, por razões óbvias, que nós não precisamos nem aprofundar o estudo para arrematar o nosso raciocínio, por falta de competência. Porque o pai, se o filho não tem nada a ver, isso nós vamos ver, eu já estou, a língua está coçando aqui sobre os egos, mas nós vamos ver na lei de causa e efeito. Ora, se eu não tenho uma causa, eu não vou experimentar um Alzheimer. E mesmo que a minha mãe, mesmo que meu pai, eles tenham padecidos da enfermidade, eu não tenho transferido pelo DNA deles esta mensagem forte que é a enfermidade. Terei, sim, uma enfermidade em razão, vou botar no plural, com as razões variadas dos fatos ocorridos em nossas vidas e possivelmente os vínculos estabelecidos entre o pai, entre a mãe e os seus filhos, que existem os vínculos mais variados. Ninguém vem de graça numa família, vem porque já tem as suas amarrações, que também não é problema nosso hoje discutir isso não, apenas para discutir que o DNA tem o Alzheimer e tem o outro que é Parkinson. O Parkinson também da mesma maneira. O mundo científico imagina, e eles estudam isso, que lá no DNA tem uma razãozinha no DNA para o pai para a transferência do Parkinson, do mal de Parkinson, para o filho. Essa lógica não prevalece. É possível que o DNA, nós não estamos discutindo que eles estão mentindo, não. Que a medicina apenas está fora do eixo quando ela diz assim, o DNA do pai transferiu para o filho fica preocupado. Puxa vida, o meu pai ou a minha mãe, eles experimentaram o Parkinson, então eu estou no caminho. Não. Essa herança não se transfere dessa forma singela. Assim como dissemos lá no início, por descuido nosso, quando nós nos envolvemos com a discussão da palavra perdão ou perdoar, nós achamos, de forma equivocada, que o significado é um, e aqui dissemos alguns deles, que são bíblicos, e outros que estão no vocabulário aí da língua portuguesa, estão lá no dicionário para quem quiser pesquisar. Que perdoar, nós carregamos conosco essa condição. Ah, fulano, eu perdoo você. Olha, no máximo, nós vamos promover um auto-perdão. Porque se alguém comete um delito, é igual falar da vida dos outros.
Vamos simplificar isso aqui. É igual falar da vida dos outros. As pessoas que têm a língua um pouco solta dentro da boca, elas falam um monte de coisas com respeito a outrem. A fala dessa pessoa carrega em si a mágica de ir lá e transformar a alma do outro? Não. Pode falar à vontade. Pode falar do jeito que quiser, porque o seu vigor, o vigor vibratório de quem está falando, não tem competência para ir no outro, que é alvo da falação, e ali imprimir aquilo que está sendo dito. Pode ocorrer que a pessoa fique sabendo, o outro fique sabendo e se incomode. Aí é outra conversa, é outra história. Aí é continuidade. Mas de imediato eu não carrego comigo essa competência. Eu posso chamar o meu semelhante do que quiser, mas eu não consigo colocar na vida dele aquilo que eu estou dizendo que ele é. Nunca. Seria muito fácil. Bem, mas continuando aqui. Então nós temos problemas existenciais que estão acumulados conosco. Muitos. Em razão dos 400 mil anos, dos 40 mil anos, das 400 encarnações, dos descuidos que estão em nós, estão gravados em nós. Mas o Paulo diz lá assim, só para dizer, justificando, uma das dificuldades que na presente reencarnação temos com esses arquivos todos é não aceitar Jesus. Quando eu digo não aceitar Jesus aqui, não sejamos simples, não. Pensemos das mais variadas formas. Porque a inaceitação de Jesus, ela não é só num detalhe, não. Ela requer aí um monte de requisitos que nós vamos na reflexão e pegando um por um. Então esta inaceitação da presença de Jesus, da existência de Jesus, dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas, vai permitindo que nós não pacifiquemos os nossos egos, que continuemos rebeldes. E continuando rebelde, praticamente, se não tivermos os devidos cuidados, nós vamos repetir as reencarnações. Vamos cometer as indelicadezas que estamos cometendo na presente reencarnações, que são, na grande maioria, as mesmas do passado. Isso é herança. Nós somos herdeiros de nós mesmos, mas não somos herdeiros neste aspecto aqui, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão. Aí o Paulo vem e diz isso: se alguém está em Cristo, é nova criatura. E é nova criatura, é no sentido de que o ego, a dificuldade, a nossa inconsciência, se nós estamos vivenciando o Cristo hoje, mesmo com dificuldades, é possível que nós não tenhamos conhecido. Pessoal, a gente fala é possível assim, e raciocinando em tempo, dificilmente, só para ficarmos bem à vontade, dificilmente nós temos hoje um espírito, já está começando, mas dificilmente nós temos um adulto espírita hoje que está sendo espírita pela segunda vez. Não deu tempo. A doutrina tem 160 anos e não deu tempo de alguém viver espírita, desencarnar e reencarnar hoje, estar adulto espírita. Então nós estamos sendo espíritas, na grande maioria, já estão renascendo sim. Alguns que foram espíritas lá na primeira fase e hoje estão sendo espíritas pela segunda vez. Esses é uma presunção. Provavelmente vão experimentar mais facilidades em recepcionar as lições, em entender, em compreender os ensinos que os espíritas nos trazem. Mas na grande maioria nós somos espíritas de primeira vez. Então o Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura.
E é. Isso aqui não tem nem como discutirmos, não. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É verdade. É a mudança total. Ou seja, o reconhecimento que o Espiritismo tem sobre esse tema, ele é enorme. Mas o que nos facilita a convivência e a vivência é um conhecimento que nós estamos hoje nos esforçando para nos apropriarmos dele e vivenciá-lo. Não é um conhecimento de cátedra que nós estamos aprendendo para ir para uma cátedra para defender. Não, é para vivenciar. Os ensinamentos que nos chegam dos evangelhos, o Kardec, quando foi elaborar o evangelho segundo o Espiritismo, ele foi lá nos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João. E traz os ensinos. Os evangelistas escreveram esses evangelhos no momento, só 2 dos 4, só 2 viveram com Jesus. Os 2 que viveram com Jesus. Eles escreveram no momento que estavam com Jesus? Não. Quem escreveu primeiro, depois do retorno de Jesus à vida espiritual, escreveu o Evangelho, 30 anos depois do retorno de Jesus. Se Jesus retornou à vida espiritual no ano 33, o evangelista só foi escrever no ano 60. O João, que viveu desde criança com Jesus, ele só foi escrever o Evangelho segundo João com mais de 60 anos de idade. Então, quando nós estamos nos apropriando, e o conhecimento que o Espiritismo nos faz ter acesso sobre as reencarnações, é um mecanismo que funciona sob o impulso da lei de causa e efeito. Estou fazendo propaganda da minha palestra próxima. Nós vamos abordar causa e efeito e egos. Então, de novo aqui, repetindo, o conhecimento que o Espiritismo nos faculta na reencarnação presente, cujo mecanismo funciona sob o impulso da lei de causa e efeito, nos conscientiza da razão das nossas vidas, das nossas provas, da nossa existência presente. É aí que nós vamos encontrar respostas para aquilo que estamos experimentando. Não é no DNA, não. Então nós estamos falando sobre perdoar e sobre o perdão no seguinte objetivo, de que daqui a alguns anos, que não sejam muitos, nós não tenhamos que pedir perdão para ninguém, por nada. E que ninguém tenha que nos solicitar também que perdoemos algumas das falhas que porventura tenhamos cometido aí no rol destas experiências. Este é o futuro, do perdoar e do perdão. Ou seja, são palavras conhecidíssimas, são expressões de domínio geral, mas que olhando para o futuro, nós desejamos não precisar mais daqui a uns dias. Tendo já pacificado o nosso inconsciente e tendo já feito alguns acertos conosco mesmo que necessitamos fazer. Alguns com mais urgência, outro com menos urgência. Agradecemos a paciência de todos e a bondade divina que nos permite vir aqui trocar essas ideias. Muita paz. Muito obrigado. Nesse momento que nós vamos fazer a prece de encerramento, eu quero orar um passe individualizado, né? Querido Mestre Jesus, nosso agradecimento pelos aprendizados da noite de hoje, pedindo a Ti, Mestre, que todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, sejam beneficiados
com esse momento de transmissão de energia, de que todos aqueles que estejam em condições de maiores dificuldades que saiam melhor do que quando chegaram, tanto de encarnados quanto de desencarnados. A nós, mestres, tenhamos a disposição em darmos continuidade aos compromissos que assumimos quando ainda na vida espiritual. Nós tenhamos a boa vontade, a disposição para darmos continuidade à busca da reforma íntima. Agradecidos pela Casa Sebastião Marte que tem nos acolhido, nós rogamos ainda aos médicos da espiritualidade que possam colocar nessas águas os medicamentos necessários a cada um daqueles que vão utilizá-lo. É grato por tudo que pedimos a Ti, a toda a equipe espiritual que esteve junto a nós, ao patrão desta casa e a Deus, sobretudo, que nos permita encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.